Olá, aqui é o Dr. Eduardo Reis, cardiologista, e hoje eu vou trazer um assunto extremamente interessante que já é dito há muito tempo na nutrição, na medicina, que é o jejum intermitente. Pessoal, é realmente um assunto muito interessante, um assunto que sempre novidades estão surgindo e que traz muitos benefícios para a sua saúde. Eu vou dizer aqui ao longo do vídeo o que é o jejum, para que serve, como é que se faz e acompanhe até o final. Eu vou dar várias dicas, o que você deve fazer para superar essa possível dificuldade que você acha que tem para poder fazer o jejum e quais são as pessoas que podem, as pessoas que não podem praticar essa estratégia alimentar. Tá interessado? Então se inscreve aqui no canal, dá o seu like porque você não vai se arrepender, ativa o sininho, aquele sininho que tem do lado do inscrever-se. Esse sininho vai dizer para você que sempre um vídeo novo apareceu aqui no canal e você vai poder aproveitar tudo que é de bom na cardiologia e na saúde em geral. E não esquece de comentar aqui embaixo. Você faz jejum intermitente? Já conseguiu perder peso? Teve algum benefício? Não conseguiu? Passou mal? Qual foi a sua dificuldade? Escreve aqui embaixo, todos os comentários eu respondo. Então, quer saber mais sobre o jejum? Continua aqui comigo até o fim e vamos em frente! Então, pessoal, inicialmente eu queria trazer aqui uma reflexão e saber o que é jejum. Jejum é uma palavra que vem do latim jejunus, que na verdade é um termo muito amplo, um termo que está ligado ao ato de você restringir ou eliminar, abdicar, não utilizar determinados alimentos ou até a própria alimentação como um todo por um determinado período de tempo. Na história, as pessoas já faziam jejum há muito tempo, períodos antes de Cristo. Os gregos já usavam jejum e acreditavam que o jejum traria saúde para eles, que ajudavam na memória, que ajudavam na concentração. Muitas pessoas ao longo da história também disseram que o jejum poderia ajudar a melhorar a saúde, como uma grande pessoa importante para os Estados Unidos, que foi o Benjamin Franklin, falava isso, que jejuar e descansar poderia trazer saúde e realmente ele não estava errado. Pessoas também ao longo da história usaram o jejum como forma de protesto, formas de chamar a atenção da sociedade, das pessoas e até na Bíblia, né? A gente tem os exemplos, diversos exemplos ao longo da história da Bíblia, falando que jejuar poderia trazer purificação, contato com Deus. E realmente, gente, o jejum pode ser realmente utilizado para melhorar a nossa saúde. Existem os jejuns parciais, né? Quando a gente vai fazer um exame de sangue, vai fazer um procedimento cirúrgico, enfim, você tem que ficar algumas horas sem comer por esse motivo. Mas quais seriam os benefícios do jejum para a nossa saúde? Gente, são inúmeros. Primeiro de tudo, eu queria explicar que o jejum pode realmente trazer benefícios metabólicos. Relembrando, metabolismo são aquelas reações que acontecem no nosso corpo que o mantém funcionando. Então, a melhora do metabolismo vai acabar trazendo uma série de benefícios. Por exemplo, pessoas que têm a glicose mais elevada, pode realmente melhorar a capacidade da insulina, que é um hormônio que abaixa a nossa glicose do sangue e que pode ajudar no controle da diabetes. A gente pode ter uma melhora também da capacidade dos nossos vasos reagirem. Nossos vasos, como sabemos, eles têm uma capacidade de relaxar e contrair, e isso está relacionado à saúde dos nossos vasos. Quanto melhor eles conseguem fazer isso, melhor será a saúde dos nossos vasos e menor o risco de doenças cardiovasculares. O jejum pode ser muito interessante para melhora da gordura no fígado. Sim, você que tem gordura no fígado, a famosa esteatose hepática, o jejum pode ajudar bastante nesse tipo de problema. O jejum melhora o colesterol. Eu disse aqui no meu vídeo anterior, né, de como baixar o colesterol. Eu percebi uma redução muito significativa dos meus níveis de colesterol ruim. E também há uma melhora do triglicerídeo e na melhora do colesterol bom, do HDL. O jejum também vai ajudar na proteção dos neurônios, com o aumento da quantidade de um fator muito importante para a proteção dos neurônios, que é o BDNF. Também diminui essa gordura que nós temos aqui no abdômen, a famosa gordura visceral, que tem tantos malefícios que ela pode trazer para o nosso corpo. Pode atrapalhar o funcionamento da insulina, piorar o funcionamento dos vasos, aumentar a pressão arterial, a glicose, piorar o perfil do colesterol. Então, ele faz o sentido inverso. O jejum pode ajudar a queimar essa gordura abdominal e também pode levar a um aumento na quantidade das nossas mitocôndrias. Gente, mitocôndria, só abrindo um parênteses aqui, vamos relembrar para quem sabe, quem não está sabendo o que é, eu vou explicar. Dentro das nossas células existem verdadeiras usinas de energia e essas usinas são as chamadas mitocôndrias.
Lá dentro dessas mitocôndrias são formadas substâncias chamadas de ATP, que são as nossas moedas de energia. É através do ATP que a nossa célula consegue produzir as reações do metabolismo e funcionar. Então, se você aumenta a quantidade de mitocôndrias, você vai melhorar o seu metabolismo. Você vai ter mais energia, você vai ter mais capacidade de se movimentar, de pensar, enfim, vai melhorar a sua capacidade de produzir e de fazer suas coisas ao longo dos dias. E além disso, o jejum intermitente pode ajudar você a perder peso. Sim, de que forma? Melhorando todo esse processo metabólico, melhorando substâncias inflamatórias, reduzindo a inflamação crônica subclínica, melhorando o metabolismo como um todo e fazendo com que você tenha uma maior capacidade de queimar gordura. Durante esse processo de jejum, existe sim uma queima de gordura. E com isso, se você fizer de forma adequada, pode sim vir a perder gordura e perder peso. Existe uma grande discussão se realmente o jejum provoca a perda de peso por conta da restrição calórica que a pessoa tem ou se é por conta do metabolismo que acaba tendo uma melhora. Fato é verdade, você acaba tendo uma restrição de certa forma, mas também tem uma grande melhora do metabolismo ajudando o seu corpo a queimar energia e com isso até melhorar também a queima de gordura. Logo, é possível sim perder medidas, perder peso através do jejum intermitente. E eu queria trazer um último grande benefício do jejum, que é a autofagia. Sim, gente, em 2016, um pesquisador japonês conseguiu identificar nos trabalhos que o nosso corpo é capaz de comer ele mesmo. Autofagia quer dizer comer a si próprio. Por que isso é bom? Isso é bom porque o corpo, nesse momento que ele precisa de energia, ele começa a destruir as suas próprias células. Só que não é qualquer célula. Ele destrói primeiramente as células ruins, as células defeituosas, as células que são doentes. Inclusive células cancerígenas podem ser destruídas nesse processo inicial, quando elas estão em um processo muito inicial. Então você pode realmente estar trazendo um grande benefício quando você realiza o jejum de forma adequada. Então, pessoal, eu queria frisar agora uma coisa muito importante. O jejum não é modinha, o jejum não é dieta, o jejum é uma estratégia alimentar. Ela deve ser colocada, inserida num contexto muito mais amplo. A gente tem que colocar o jejum no contexto de uma estratégia que vai lhe ajudar a ter saúde. A finalidade maior seria essa. A perda de peso pode acontecer sim, mas associado a ela, você vai acabar tendo uma melhora da sua saúde, do seu metabolismo. Logo, é muito importante, e aqui vai a primeira dica. Antes de começar a fazer o jejum, faça uma alimentação nutritiva. Mude seus hábitos alimentares. Evite carboidratos simples. Evite óleos amarelos hidrogenados, aqueles óleos que vêm nas garrafinhas PET transparentes. Evite alimentos industrializados. Evite frituras, empanados. Todos esses alimentos que geram inflamação no nosso corpo. É muito importante você ingerir alimentos nutritivos. Arroz, feijão, verduras, legumes, frutas. Alimentos de verdade. Gaste um tempo fazendo a sua comida. Não gaste seu tempo somente com trabalho ou com lazer. Tenha essa consciência. Tente fazer com que a sua alimentação seja realmente o mais saudável e o mais natural possível. Isso vai fazer o quê? Alimentos nutritivos vão te trazer mais energia, mais saciedade, mais equilíbrio. E com isso, na hora que você for fazer o jejum, vai ser muito mais fácil. Não esqueçam disso. Essa é uma dica de ouro. Não comece a fazer jejum de um dia para o outro. A chance de você passar mal, de ter efeitos de sintomas ruins, é muito grande. Com isso, você vai se frustrar e vai acabar parando e não vai ter os benefícios que você poderia ter ao longo do tempo. Gente, e o que acontece quando a gente se alimenta? Eu estou sempre falando aqui de glicose, metabolismo, insulina, gordura. Gente, o que acontece quando a gente se alimenta? Só para vocês entenderem de forma bem resumida e bem simples. Quando a gente se alimenta, principalmente quando a gente come glicose, a glicose vai ser absorvida no intestino, vai cair na corrente sanguínea e passar num órgão que nós temos aqui no abdômen chamado pâncreas. O pâncreas, ele vai produzir um hormônio chamado insulina, que eu chamo de porteiro, de chaveiro da célula. Ele vai lá e abre a porta da célula e essa glicose entra. Para quê? Para produzir energia, para produzir aqueles ATPs que eu expliquei. O excedente dessa glicose que a gente se alimenta, que a gente come, ele vai ser estocado. De que formas? De duas maneiras. Uma forma chamada de glicogênio, que são como se fossem acúmulos de glicose, um aglomerado de glicose, que acontece principalmente no nosso músculo e no nosso fígado. E uma outra parte vai ser transformada em triglicerídeos e vai ser armazenada nessa forma na nossa gordura. Quando a gente entra no período de jejum, o que acontece? O sentido
diverso. O nosso corpo, depois ali de 10, 12, 13 horas, começa a perder, a deixar de ter esses estoques de glicogênio. Quando o nível de glicose começa a cair no sangue, o corpo percebe que está faltando fonte de energia. E ele começa a avisar o fígado, Deus do músculo, e fala assim: ô gente, manda glicose para a corrente sanguínea porque eu estou precisando. E aí começa a ser quebrado esse glicogênio e a glicose passa a ser levada para o sangue. Só que, em determinado momento, zeram esses estoques de glicogênio e o corpo começa a queimar gordura, começa a queimar esses triglicerídeos e começa a avisar lá para os estoques de gordura: opa gente, joga triglicerídeo aqui que eu vou pegar ele e vou transformar em glicose, eu vou queimar ele mesmo e vou começar a produzir uma substância extremamente útil, principalmente para o nosso cérebro, que é o famoso corpo cetônico. Os corpos cetônicos, na verdade existem mais de um, e esses corpos cetônicos podem sim ser utilizados como fonte de energia pelas nossas células. É nesse momento que a pessoa começa a ter o primeiro grande benefício, que é a queima de gordura, principalmente essa gordura visceral. Começam a haver produção de substâncias que vão melhorar o metabolismo nesse momento. E é nessa hora que o jejum começa a trazer os benefícios. Geralmente, esse tempo demora em torno de 12 horas, de 10 a 12 a 13 horas. Depende muito do que a pessoa se alimentou na última refeição, depende muito do metabolismo daquela pessoa. E se o organismo dessa pessoa não tiver acostumado a queimar gordura, tiver sempre acostumado a queimar glicose, ela pode ter os sintomas de mal-estar, de fraqueza, de tontura, de indisposição, que muitas pessoas que fazem jejum intermitente ou que tentam fazer o jejum acabam sentindo. É muito comum as pessoas chegarem e falar pra gente assim, eu principalmente no consultório, quando eu falo pro paciente fazer jejum intermitente, eu conto que eu faço o jejum intermitente, ele fala: ah, doutor, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não consigo ficar mais de 8 horas sem comer. Eu não consigo ficar mais de 6 horas sem comer. Gente, é possível sim. E aqui eu vou dar uma segunda dica. Comecem com poucas horas. Comecem com 10 horas. Imagine, se você comer a última refeição por volta de 8 horas da noite e for se alimentar novamente às 6 da manhã, já é alguma coisa. Muitas pessoas não conseguem passar mais de 6 horas sem comer, de tanto que ficam se alimentando ao longo do dia. Na nossa história, até principalmente ali nas décadas de 50, 60, as pessoas faziam basicamente 3 refeições. Hoje é que a gente acaba comendo essa história de 3 em 3 horas, o que é totalmente errado. Isso é muito bom para quem quer ganhar massa muscular, quem quer ganhar peso, mas quem quer perder peso, ganhar saúde, não é uma estratégia inteligente. Então, comece com um período mais curto, 10 horas, depois passado ali 2 semanas, aumenta para 11, depois 12 e assim vai. E aqui eu queria trazer o que talvez todo mundo aqui está interessado em saber. Como é que é feito o jejum intermitente? Gente, existem diversas formas de fazer jejum. Já foram testadas diversas maneiras. Uma delas é você alimentar-se somente uma vez por dia. Essa é uma alimentação um pouquinho mais perigosa, porque isso pode sim trazer desnutrição. O risco de desnutrição nesse tipo de jejum intermitente é muito maior. Esse é um dos grandes perigos do jejum. A gente tem que evitar ficar tanto tempo assim, porque no momento que você se alimentar, você tem que ter todos os nutrientes, toda a quantidade de alimentos suficiente para que você não tenha uma desnutrição. Então é muito importante tomar cuidado com esse tipo de jejum. A segunda forma que é muito comum é o que a gente chama de 5/2. Você vai passar 5 dias da semana se alimentando adequadamente e 2 dias da semana restringindo bastante as calorias. As mulheres comeriam em torno de 500 calorias e os homens em torno de 600 calorias. É uma forma possível, é uma forma que tem benefício, mas talvez não seja a mais famosa. Existe uma outra forma que é a 18/6, onde você faz 2 refeições com intervalos de 6 horas entre elas e fica 18 horas sem comer. E a última, e talvez a mais famosa, sendo que não é a última única, na verdade, mas a última e mais famosa das formas de fazer jejum, que é o 16/8. 16 seriam 16 horas sem se alimentar e 8 horas se alimentando. Eu acabei não falando aqui no início, é o que a gente chama de janela de alimentação e janela de jejum. E aí eu vou dar uma dica aqui muito importante também, e uma dica que pouca gente fala por aí. O nosso cérebro, ele consegue se nutrir muito bem de substâncias que são produzidas durante o jejum. E aqui vai uma dica bem interessante para quem quer fazer prova, para quem precisa de foco, de atenção, vai dar uma aula, vai fazer um trabalho muito importante. Não se alimente durante períodos que você precisa de muita atenção, períodos que você não quer ficar ansioso. Por quê? A glicose, o açúcar, ele é muito bom quando você precisa de energia rápido para fazer atividade física, para correr, para fugir, para fazer alguma coisa que exija explosão muscular, onde você vai queimar rapidamente essa glicose para essa finalidade. Quando você precisa de foco, atenção, os corpos cetônicos, eles são muito melhor utilizados pelo nosso cérebro do que a própria glicose. A queima dele é muito mais rápida
e com isso você consegue manter mais foco, mais atenção. Claro, se ela estiver acostumada a fazer o jejum. E aí eu queria falar aqui se todo mundo pode fazer jejum. Jejum é para todas as pessoas? É verdade que não. Eu queria trazer esse alerta muito importante. O jejum é feito para pessoas que realmente podem fazer. Quais seriam as pessoas que não podem fazer o jejum? Mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando. Essas mulheres podem acabar tendo uma restrição alimentar e isso acabar trazendo sofrimento para o feto ou para a própria criança. É muito importante também os diabéticos tomarem muito cuidado, porque os diabéticos, como usam medicamentos que abaixam a glicose, pode sim aumentar o risco de hipoglicemia, dentre outras complicações. Então, pessoal, essas eram as dicas que eu queria trazer. Inicialmente, é isso que eu quero falar sobre o jejum intermitente. Queria saber se você gostou, dá o seu like, se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui, ficou alguma dúvida? Tem alguma sugestão de assunto que você queria saber? Ficou faltando alguma coisa nesse vídeo aqui? Eu tentei trazer o máximo de informações, mas eu sei que tem muito mais coisa ainda sobre o jejum intermitente. Tá bom? Então fico por aqui. Cuida da sua saúde, cuida do seu coração e até a próxima.